O tema da mensagem de hoje é uma mulher sem nome. Que mulher é essa? Por que não tem nome? Será que não tem nome mesmo? Por que esse título, uma mulher sem nome? Do que se trata? Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 24. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém. Uma mulher sem nome, é esta daqui, porque o nome dela não aparece em lugar algum. E é muito interessante observar: um homem, uma mulher procuram a Jesus e vão encontrar respostas em Cristo. Um homem distinto, cujo nome nós sabemos é Jairo. A mulher, anônima. O homem procura a mulher, procura Jesus publicamente. A mulher procura Jesus anonimamente, procura Jesus na surdina, procura a Jesus de maneira mais discreta possível, tocando por trás em suas vestes. Nesses 12 últimos anos, Jairo viu sua filha nascer e crescer, e teve isto como uma grande alegria. Nos 12 últimos anos, a mulher foi de mal a pior, perdendo tudo, perdendo o casamento, ficando só, perdendo os seus bens materiais. É uma história de tragédia, de dor. Quando você pensa em 12 anos é muito pouco em termos de vida. Você pergunta: quantos anos você tem? Tenho 12 anos, tão pouco. Quando pensamos em 12 anos em termos de sofrimento, é muito tempo. Então o tempo parece ser relativo, porque ele passa muito devagar para quem está sofrendo e passa muito rápido para quem está desfrutando do bem bom da vida. O que é bom dura pouco. 12 anos de sofrimento, 12 anos de amargura, 12 anos de tristeza, 12 anos de angústia, é muito tempo. 12 anos de vida da menina, 12 anos de tristeza, lamúria, sofrimento e prejuízo da mulher. Uma coisa interessante é que Jesus está caminhando, ele está andando. Eu desafio alguém a encontrar Jesus correndo na Bíblia. Vamos lá. Qual o versículo, qual o capítulo da Bíblia que mostra Jesus correndo? Tempo para pensar. Tem? Aí Jesus ficou afobado, correu para acudir alguém. Jesus nunca corre. Ele está andando. A ansiedade é o mal desse século. As pessoas estão agitadas, correndo, e muitas vezes nem sabem por que estão com tanta pressa. É só andar no centro da cidade para a gente ver. Está todo mundo correndo. Eu acho que correm e andam tão apressados, porque se andar normal, vai ser atropelado. Não tem nenhuma pessoa que impactou mais esse mundo do que nosso Senhor Jesus Cristo, andando a 4 km por hora. É isso que a gente costuma fazer, né? Caminhando. Ele só caminhava. 3 anos e meio de ministério, andando, e transformou o mundo. Está aqui andando, e quando ele anda, ele ainda para. Será que você tem tempo para parar para os outros? Ou a sua agenda não permite essa parada? Veja como estamos, irmãos.
além de estarmos acelerados demais, normalmente não temos tempo para parar, principalmente para parar para os outros. Ou você acha que Jesus não tinha o que fazer? Ele estava andando com algum propósito, ele estava indo para algum lugar, não é mesmo? E andava, não corria em direção a esse propósito, a esse alvo. Andava, e ainda interrompido na sua caminhada, ele para Jairo, em primeiro lugar. Parou para Jairo, para dar atenção, para ouvir o que Jairo tinha a dizer. E Jairo muda o curso de Jesus, porque Jairo diz: minha filha está prestes a morrer, por favor venha acudi-la, venha à minha casa. Jesus muda, se ele estava numa direção, ele passa a ir em outra direção, ele vai na direção da casa de Jairo. Mas observe bem, ele não corre na direção da casa de Jairo. Jairo queria que ele corresse, Jairo tinha pressa. Mas Jesus não entra na pressa do Jairo. É muito interessante isso. Às vezes a gente ora querendo apressar Deus, não é? Jesus não entra na nossa correria. Quando a gente encontra com Jesus, não é Jesus que tem que andar no nosso compasso. É a gente que tem que andar no compasso dele, não é não? É muito importante observar isso. Não é ele que tem que correr. Somos nós que temos que aprender com ele. Que é manso e humilde, que é sereno, que sabe o que vai fazer, que sabe que tem para tudo na vida tempo e lugar. Ele para, dá atenção para Jairo, vai na direção da casa de Jairo e continua a caminhar. E de repente uma outra interrupção, para desespero do próprio Jairo. Jesus para e pergunta: quem foi que me tocou? Por quê? Porque nessa caminhada, no meio da multidão, esta mulher, com fé, procura Cristo. Essa mulher que sofria 12 anos, disse: se ao menos eu tocar, serei curado. Ela toca, mas ela toca nas vestes, observe bem, ela não tocou na pele de Jesus, ela não tocou, ela, digamos assim, apertou a Jesus, ela simplesmente tocou nas vestes. Mas Jesus percebeu. Um toque destes nas vestes, no meio de uma multidão que o espremia, e Jesus percebeu. Sabe o que isso ensina para nós? Que Jesus é a pessoa mais sensível que existe. Mais sensível a você e a mim. E ao toque de uma mulher desprezada, marginalizada, esquecida pela sociedade, que tocou simplesmente nas suas vestes, mas não foi um toque ordinário. Foi um toque incomum, porque foi um toque de fé. Tanta gente apertando, tem gente que acha que é apertando que vai funcionar, né? Um simples toque de fé e muda a história dessa mulher. E Jesus percebeu. Gente, quantos encontros nós temos acidentais na nossa história de vida, na nossa caminhada por aí? Quantas pessoas estão entrando em contato conosco? Com quantos nos deparamos, seja no ambiente de trabalho, no ônibus, metrô, na rua, na vida, na família? Com quantas pessoas nós nos deparamos, nos encontramos? E a pergunta é: temos nós exercido a mesma sensibilidade de Jesus Cristo, nosso Senhor? Estamos sensíveis à dor que está ao nosso redor, às aflições? Bom, quem me tocou? Perguntou Jesus. E esta mulher, ela fica atemorizada. Ela é curada, ela sabe que já foi curada. Ela foi curada no toque. Ela sentiu que algo estranhíssimo aconteceu consigo. Ela percebeu que estava livre do seu mal. Como? Eu não sei, só sei que ela sabia. Mas quando Jesus começa a perguntar: quem foi que me tocou? Esta mulher fica tremular, é o que diz o texto, atemorizada. Ela treme das pernas. E por que ela ficou atemorizada? É a pergunta. Por que ela está com tanto medo?
Porque essa pergunta de Jesus causa pavor nessa mulher. A resposta: você precisa conhecer um pouco a respeito do mundo daquele tempo em que essa mulher vivia. A sua doença trazia para ela como que uma maldição em decorrência da cultura do seu povo. Essa era uma mulher judia, que debaixo da lei judaica do Antigo Testamento, tendo ela esta hemorragia que não estancava, estava ela proibida de ir ao templo, por exemplo. Porque ela não podia ter contato com os sacerdotes. Ela não podia ter contato com outras pessoas. Qualquer pessoa que fosse tocada por ela segundo a lei era considerada imunda, porque ela estava numa condição, segundo aquela mesma lei, de impureza. E se ela tocasse o que é puro, o puro tornava-se impuro. Que loucura, não é? Então aquela era uma mulher que você tinha que manter distância dela. Ela sabia que tinha que manter distância de todo mundo. Por isso ela procurou Jesus de maneira a mais discreta possível. Se eu ao menos tocar nas vestes, resvalar, serei curada. E tendo feito isso, Jesus pergunta: quem me tocou? Essa mulher tem muito medo, porque se ela diz: sou eu, fui eu que te toquei, ela estava sujeita às mais duras reprimendas sociais. Tinha ela medo, pavor, que o próprio Senhor Jesus viesse a repreendê-la duramente. Por quê? Porque ela estava indo contra a lei. Porque ela estava fazendo algo que traria prejuízos ao próprio Cristo. Ela passaria para o Cristo a sua impureza, a sua condição. Ela não podia entrar no templo, ela estava proibida de entrar em contato com as coisas santas. Mas o templo, o ser mais santo do universo, foi ao seu encontro, passou perto dela. Ela não perdeu a oportunidade, resvalou. E nesse resvalar, um fenômeno aconteceu. Porque enquanto se esperava que a impureza dela passasse para o puro, o que aconteceu foi o contrário, não foi? Ao tocar ela impura naquele que é totalmente puro, a pureza do puro passou para a impura e a purificou. E o puro permaneceu puro. E eis aí uma grande revolução. Isso é o Novo Testamento. O Novo Testamento, irmãos. O Novo Testamento. Cristo trouxe uma coisa nova, uma coisa tremenda. Se o conceito até então era: o puro não pode entrar em contato com o impuro, pois tornar-se-á impuro tal qual. Agora reverteu-se o quadro. Se o puro entrar em contato com o impuro, quem é transformado? O impuro. E o puro conserva a sua pureza. Essa é a ação do Espírito Santo de Deus. Isso tem muita relevância para a nossa missão aqui na terra. Nós não devemos ficar como aquela toalha daquela mãe tão zelosa, que tinha uma toalha de estimação tão branca, tão maravilhosamente branca, imaculada, que ela tentava proteger essa toalha de seus filhos, que mesmo quando lavavam as mãos, não lavavam tão bem assim, e acabavam por manchar a toalha. E ela, para preservar a integridade, a pureza, a toalha imaculada, proibia os filhos de tocar naquela toalha. De que serve uma toalha que você não pode usar? Como um objeto de decoração? Do que servem cristãos neste mundo
que não podem entrar em contato com este mundo. Teríamos nós que ficarmos assim, protegidos numa redoma como uma toalha que tem que ficar longe das crianças? Ou Deus não nos enviou para esse mundo? Um mundo sujo, impuro, repleto de pecadores. E de repente Deus vem e nos tira do mundo e nos santifica e nos lava e nos envia para o mundo, para que a nossa santidade, ou a graça de Deus em nós, possa influenciar positivamente o mundo ao nosso redor. Deus entra na nossa vida e branqueia a nossa alma e nos perdoa, nos purifica, nos dá seu Espírito Santo, e nós vamos para a nossa casa, e na nossa casa nós encontramos nossos irmãos, nosso pai, nossa mãe, filhos, muitas vezes que ainda não têm a mesma graça, a mesma purificação. E qual é o nosso papel? Sermos ali luz, sermos ali sal, sermos ali bênção de Deus. Seguinte, os leprosos também não podiam entrar em contato, eram considerados impuros naquela época, mas Jesus entrava em contato com os leprosos, e Jesus não se tornava leproso, o leproso era sarado. Essa é uma coisa que a gente vai ver muito acontecendo. E também a gente encontra Paulo falando aos casais da igreja de Corinto, as mulheres em especial, mulheres essas que estavam perguntando para Paulo: mas o apóstolo, como fica o nosso caso? Nós nos convertemos, mas os nossos maridos ainda não se converteram. Devemos nos separar deles porque eles continuam pagãos, adorando outros deuses e assim por diante. O apóstolo Paulo diz: não, se eles consentem continuar casadas com vocês, não os abandone. Sabe por quê? Porque a mulher santificada santifica o marido pagão. É isso que ela diz. Olha, às vezes a ideia que a gente tem é que, se estamos num casamento assim, ninguém está recomendando você entrar num casamento assim, mas imagine que você já esteja num casamento assim. Estando num casamento onde outra pessoa é de outra fé, vamos dizer que sirva a deuses pagãos, macumbeira, qualquer coisa assim, que pode ser um pouco assustador para quem é crente, digamos, né? Meus irmãos, o crente não tem que ficar com paura. Quem tem que começar a tremer das pernas é quem está do nosso lado. Não porque a gente vai fazer mal, mas porque maior é aquele que está em nós. E a santidade de uma mulher naquela sociedade patriarcal, ouça bem, numa sociedade machista que era aquela dos dias de Paulo, mas uma mulher convertida tinha a graça de Deus sobre sua vida para santificar seu marido, diz o apóstolo Paulo. De outra sorte, os filhos seriam pagãos, mas agora são santificados também pela presença de um cônjuge convertido. Mas não estamos falando de crente meia boca, né? Não estamos falando de crente da boca para fora. Estamos falando de gente cheia do Espírito Santo, gente de Deus. Gente de Deus santifica a sua casa, gente de Deus transforma o seu ambiente. Eu não vi nenhum amém. Vou repetir de novo, vou tentar mais uma vez. Ou vocês ficaram cabendo. E agora o bicho pegou. Será que eu sou gente de Deus mesmo? Gente cheia do Espírito Santo, gente de Deus, cristianiza o seu meio ambiente. Cristianiza. Ambiente de trabalho. Tem conversão lá no seu trabalho? Se não tem, ore porque devia ter. Ou não? Ou eu estou lá e não sou missionário lá no meu ambiente de trabalho? Ou Deus me colocou ali para eu ser sal da terra e luz do mundo, aonde ali eu fui plantado? Meus vizinhos já se converteram? Não vou dizer que todo mundo vai se converter, isso é ilusão. Mas gente, onde estivermos nós, somos sinal de Deus, boca de Deus. Cristo, onde está Cristo para a gente tocar nele? A gente lê uma passagem delas, queremos tocar em Jesus, não é não? Quem não sentiu vontade de tocar em Jesus aqui? Onde é que está Jesus? O corpo dele. Quem é o corpo de Cristo? Somos nós. Deus é invisível, mas podemos nós e devemos nós tornar a Deus visível
somos os instrumentos de Deus nesse mundo. Amém? Então, enchei-vos do Espírito Santo. E o negócio vai transtornar, vai mexer no ambiente, gente. Vai mudar, o negócio vai ficar diferente. Ou então Deus não está nessa história. Gente, se Deus estiver na tua vida, você vai ver a diferença acontecer ao seu redor. Você vai ver gente indo aos pés de Jesus onde você estiver. Se não está acontecendo isso, é para examinar seu coração. Eu digo isso porque aqui está na palavra. Vocês serão sal da terra, luz do mundo. Como Jesus foi sal e como Jesus foi luz. É assim que devemos ser nós. Bênção, bênção na nossa casa, bênção no nosso caminhar, bênção no nosso caminho, bênção onde quer que a gente for. É isso aí. Mas a mulher tinha medo, esperava uma bronca daquelas. Uma mulher sem nome, uma mulher marginalizada, uma mulher que está atemorizada por ser mais uma vez agora espizinhada, desprezada, criticada, recriminada. Enquanto ela espera, atemorizada, uma recriminação da parte de Cristo, o que ela recebe é um tratamento tão carinhoso. Essa mulher sem nome é tratada como por Jesus? Como é que Jesus fala para ela? Filha. É assim que Jesus chama ela. Eu fico pensando aqui, se Deus chega para mim, se Jesus chega para mim e me chama de filho, não é melhor do que ele me chamar de Hildo? Eu acho melhor. Ninguém vai gostar mais. Está entendendo? Ainda mais porque às vezes quando o pai ou a mãe chama a gente pelo nome, dependendo de como chama, assusta, não é não? Rafael, ele chamou Pedro, Simão, Simão. Mas quando a gente chama de filho, é diferente, não é? Filho, filha. Pense em Jesus olhando para você e te chamando. Você está esperando uma bronca, você está esperando o juízo, você está esperando o fogo do inferno. E ele olha para você e diz: filha, filha. Isso significa uma acolhida, um abraço. Você que é discriminada, você que é pisada, você que está à margem, você que é esquecida, você que é intocável, você recebe agora o meu abraço, o abraço do Pai Celestial, o aconchego, a recepção, a acolhida na família de Deus. É isso, filha, a tua fé te salvou. E águas. O Senhor veio para mudar a nossa história, mudar o cenário, aquilo que era caracterizado por maldição, por desgraça, por ruína, por fracasso, por opressão. Deu lugar à esperança, à vida, à cura, à salvação, à alegria. Ó Deus, brotou uma coisa completamente nova, e foi a partir do encontro contigo que continua a acontecer nos dias de hoje, porque tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre, e muda tudo mesmo, Jesus. O Senhor entra na nossa vida, a gente entra em contato contigo e tudo se transforma, e um novo amanhecer, e as trevas são expulsas, o mal é expulso, a impureza, a dor, a opressão, e encontramos, Senhor, a liberdade dos filhos de Deus. Encontramos um nome, encontramos, Senhor, uma acolhida na tua família. O Senhor nos chama de filhos, o Senhor nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor faz tudo isso com muita calma,
O Senhor faz tudo isso sem afogadilho. O Senhor faz tudo isso nos ensinando, Senhor, a tua paz, nos transmitindo, Senhor, a paz de Deus. Você pode testemunhar isso. Se você pode, canta. Canta como testemunho do que Deus significa para você, de quem Cristo é para a tua vida. De esperança encheu meu coração. Aleluia, aleluia, aleluia. Só um instante, irmãos. Quero que você pense numa coisa agora. Jesus, em poucos minutos, caminhando, mudou a história de duas famílias. Irmãos, a nossa caminhada por esse mundo não pode ser em vão. Nós fomos feitos filhos de Deus. A bênção deve acompanhar nossa caminhada. Deus deve tocar através de nós, lá no ambiente do teu trabalho, lá na escola onde você está, lá na sua casa. Irmãos e irmãs, vocês que são chamados pelo nome de Cristo, devem ser cheios do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus entrou na minha vida. Fui cheio do Espírito Santo com 16 anos de idade. Sabe o que aconteceu? Fomos evangelizar o colégio. Jesus entrou na minha vida, eu tinha 16 anos de idade. Sabe o que aconteceu? Meus amigos começaram a se converter, um após outro. Os amigos do futebol. Jesus entrou na minha vida, eu tinha 16 anos de idade. Sabe o que aconteceu? No ambiente de trabalho, conversões a Cristo. Jesus entrou na minha vida, tinha 16 anos de idade. Sabe o que acontecia dentro do ônibus? Gente era convertida dentro do ônibus, sentada ao meu redor, sentada ao meu lado. Eu não sou melhor do que você. Eu não sou melhor do que ninguém. Quem é melhor é Deus. É só deixar Deus trabalhar na sua vida. A gente tem que ganhar a alma para Jesus. A gente tem que ser sal da terra e luz do mundo. A gente tem que fazer diferença nesse mundo, gente. Oremos. Pai, o Senhor nos tocou, o Senhor transformou, o Senhor fez diferença na nossa vida. O que seria de nós sem o teu toque, sem o encontro contigo? O que seria de nós sem a tua salvação? Mas o Senhor não nos salvou
para terminar a história conosco. O Senhor nos salvou para que através de nós essa história se replicasse, e se replicasse, e se replicasse a partir de nós, a tua graça em nós, o teu Espírito em nós, o teu Evangelho em nós, a tua luz em nós, se replicando, alcançando outras vidas. Senhor, o Senhor nos enviou para sermos tuas testemunhas, para sermos a tua boca, a tua voz, para proclamarmos libertação aos cativos, para purificar os imundos, para expulsar demônios, para pregoar o ano aceitável do Senhor. Teu Espírito em nós, teu Espírito no corpo, na igreja, em cada um de nós, sermos teu instrumentos, através dos quais, Senhor, reunidos ou dispersos, ou andando no nosso caminhar, encontrando com encontros aqui e acolá, encontros de vida para tantos ao nosso redor. E uma palavra para você de Deus você não entrou aqui à toa. Deus te trouxe aqui para te comunicar isso, que você tem uma missão na sua vida. Você tem uma missão na sua vida. A missão não é usufruir do bem bom de Deus, isso é pouco. Meus irmãos, você foi chamado para fazer discípulos de Jesus Cristo. Você foi chamado para ser a continuidade daquilo que Cristo foi aqui nesse mundo. Que na sua caminhada se cumpra a palavra de Deus, tá? Que na sua caminhada se cumpra a palavra de Deus, e a promessa de Deus, e a vida de Deus na sua caminhada. Aleluia!